Olá, nessa série O Cientista Espiritual, o André Luiz, hoje eu vou pegar a lição número 70. Ainda estou no início do livro Evolução em Dois Mundos, mas eu vou passar todos os livros do André Luiz, sempre chamando a atenção do viés científico que ele está chamando ali a atenção. Eu não estou querendo trazer outro, estou apenas dizendo que o André Luiz chamou a atenção disso, e esse ponto que é de profundidade imensa para o mundo acadêmico, que eu já disse, será um nó cego que vai dar para o mundo acadêmico dentro de alguns anos, quando lê as obras de André Luiz. Por quê? Para o cientista que não acredita que existe espírito que o André Luiz não escreveu, ele vai ter que dizer, olha, realmente o livro foi escrito. E quem escreveu foi um matuto de quarto ano primário, o Chico Xavier. Como é que ele vai explicar uma informação avançada para o mundo acadêmico? Eu não tenho dúvida que é um nó cego que o próprio André Luiz ele deixou para o mundo acadêmico, que vai ter que se debruçar dessas obras. Nesta lição, ainda da editora FEB, da Federação Espírita Brasileira, quem não leu o livro, leia, que vale a pena, é um livro de grandes reflexões. A coleção de André Luiz toda. Mas olha o que é que o André Luiz diz nesse tema sobre metabolismo, espírito do espiritual e do físico. Metabolismo espiritual e físico. É isso que ele... espiritual e físico. Ele diz assim, o metabolismo, todo o metabolismo, subordina deste modo a direção espiritual. Ou seja, todo metabolismo subordina a direção espiritual, tanto mais intensa, exatamente quanto maior a cota de responsabilidade do ser pelo conhecimento e discernimento de que disponha, em plena floração da consciência. Podemos identificá-la não apenas no embate das forças orgânicas, mas também no domínio da alma, porquanto raciocínio organizado e pensamento dinâmico é como pensamento consciente e vivo. O homem arroja de si mesmo forças criadoras e renovadoras, forjando deste modo na matéria, no espaço e do tempo, os meandros do próprio destino. Olha o que o André Luiz está chamando a atenção, os meandros do próprio destino. Olha, você lembra daquela passagem que é muito conhecida do Evangelho, daquela mulher que tinha hemorragia há 12 anos. E ela pensava que se ela conseguisse pegar em Jesus, ali na túnica de Jesus, na barra da túnica, ela seria curada daquela hemorragia que tinha 12 anos. E ela consegue pegar no meio daquela multidão, de tal forma que Jesus vira e diz, quem pegou em mim? E o Pedro diz para ele, mestre, como é que vamos saber com essa multidão toda lhe comprimindo? Ele disse, mas saiu virtudes de mim. E ela, toda envergonhada, contou a história dela, que ela tinha 12 anos com essa hemorragia, que sofria muito, que nada tinha curado, e ela achava que se pegasse em Jesus, curaria. Então, você veja, a força do espírito dela, da mente dela, repercutindo no corpo físico. Ou seja, ela conseguiu retirar virtudes, energias virtuosas de Jesus para curar a sua moléstia, o seu corpo físico. Olha como você vai vendo, ele está chamando a atenção, a proporção que o espírito vai evoluindo, ele tem mais capacidade de fazer isto do que outro. Porque você veja, nosso princípio inteligente, lá a parte pura do nosso princípio inteligente, ela, para entrar em contato com Jesus, ela precisa formar átomos espirituais, receptores para se ligar com esse grande ligante chamado Jesus. Então, a proporção que o espírito vai amando, cada vez mais amando na sua pureza, ele forma átomos mentais do amor, que vai juntando, formando moléculas, formando matérias capazes de fazer essa ligação.
Se o sujeito tem consciência que, praticando a caridade pura, ele vai formar átomos mentais da caridade, que vai formar matérias capazes de fazer essa ligação com Jesus. A prática do bem, da caridade, da bondade, da alegria, da paz vai fazer isto. Então, a proporção que o espírito vai tomando consciência, ele vai exercer uma influência. Imagina, ele faz ligação com Jesus. Olha a vibração que ele vai mandar para as células dele. Então, esse camarada tem controle sobre as células dele. Por isso que os espíritos puros não adoecem mais. Por quê? Porque ele já tem um controle sobre o seu corpo, sem problema nenhum. Ainda adoece, faz parte do nosso desequilíbrio. Então, ele está chamando a atenção nesse capítulo sobre o metabolismo e essa parte espiritual e física, que o metabolismo está ligado a essa parte espiritual com física. O exemplo da mulher da hemorragia é um exemplo bem claro. Ela tinha o problema e ficou curada. Ela que fez a ligação, ela que foi capaz de formar receptores para trazer virtudes de Jesus para ela. Agora, você imagine o mundo imenso de informações que está dando aí. Aí, ele está dando uma informação que, com certeza, o mundo biológico oficial nem ainda pensa em discutir sobre esse assunto. Só que ele está dando material muito avançado para a equipe científica do futuro estudar esse metabolismo na informação espiritual e física. Olha, que Deus guarde vocês e até o próximo encontro nessa série André Luiz, o cientista espiritual.